Olá, olá, boa noite, Rosângela. Entrando ao vivo aqui com a Jairo Andrade, o nosso Master Coach. Jairo Andrade, boa noite, meu querido. Tudo Boa bem? noite. Você sempre nessa elegância, essa coisa fina aí, rapaz. Muito bem. Tudo bem? Ah, rapaz, fico procurando manter, né, esse alto nível que você exige, né, das suas lives. E aí eu procuro fazer o meu melhor aqui para Tá bom, tá tá bom. encantando a nossa grande audiência, essa maravilhosa audiência nossa que está presente hoje nessa live, que vai ser incrível. Mas o que Vai. você reservou aí hoje para a gente falar, Jair? Hoje nós reservamos comunicação persuasiva, né? Hoje Isso, vamos falar com a nossa audiência a respeito disso, como é importante a gente saber lidar com a comunicação persuasiva, até mesmo porque a gente está vindo numa vibe aí de comunicação muito grande, né? A gente está falando de comunicação eficaz, comunicação não violenta e agora comunicação persuasiva, que é muito importante. com certeza, com certeza. Vamos falar com a nossa audiência, né, o que é persuasão, a diferença de persuasão com manipulação. Vocês sabiam? E nossa audiência que está aí nos acompanhando, eu vejo aqui o Ari, o José Jairo, Rosângela, muito obrigado aí pela presença, participação. Então, vocês sabiam qual a diferença, né, de persuasão e manipulação? É a mesma coisa? Ou será Hum, que é algo que faz a cara a coroa da mesma moeda? Bom, vamos falar sobre isso e muito mais na nossa live de hoje. Né? E estou aqui com Jairo Andrade, que vai conduzir, fazer a condução desse nosso encontro aqui no canal do IBRADEC, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Competências. Então eu pedi ao pessoal, vai lá no seu aviãozinho. eu já estou aqui, já estou Isso. chamando. Convida, vem, 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 vem. Chama a sua audiência para participar conosco. Amigos, amigos dos amigos, as pessoas que te seguem no seu canal, para que possa vir trocar uma ideia conosco, a experiência do que vem a ser o poder da persuasão. Nós vamos falar de como influenciar pessoas e conseguir o que você quer. Vocês sabiam disso, Uau! né? Como Isso conseguir aí, o que você isso quer a aí. partir da arte da persuasão. Vamos falar disso e muito mais daqui a pouquinho, na condução do Jairo Andrade, nosso Master Coach, também meu parceiro, coautor do livro, né, Mindset da Felicidade, que já já Exatamente. vai ser lançado. Depois fala um pouquinho para a nossa audiência aí, Jairo, Vamos. como, quando está essa previsão de lançamento e do nosso livro, né? Sim, 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 sim. Agora vai ser esse mês de junho, vai ser a maratona de todos os autores. Se eu não me falha a memória, são 39 autores. Alguns não vão poder participar, mas sempre haverá lives diárias às 8 horas da noite, falando do tema, do capítulo de cada autor. Então vai ser bem interessante. É um livro que fala Legal. sobre mindset, relacionamento, gestão do tempo, enfim, vários assuntos para levar o leitor à reflexão e fazer mudanças, né? Que essa é a grande proposta do Mindset, é fazer mudança. Então, vai ser semana, o mês inteiro de junho, e ao mesmo tempo a gente já vai fazer o lançamento, né? Porque antes seria, né, lá no Casa Parque, né, Neymer? E Exatamente. lá na Livraria Cultura, mas a gente não sabe o que que tá, como é que vai ser, então a gente iremos experimentar fazer o lançamento online, então vai ser muito legal. Tem vários temas, gente, vários assuntos, não percam.
O Neymer vai estar falando sobre gestão de tempo, ele já fez uma live sobre gestão de tempo. Quem participou recebeu através da CoachCon, que patrocina o Ibradec, está patrocinando esse nosso trabalho, através do Alessandro, receberam a pesquisa do tempo. Muita gente ficou até chocada. Foi. Isso é Foi bom, muito isso é bom. legal. Isso é E bom. você vai me entrevistar também, né, nessa maratona do livro. Eu tenho uma entrevista com você, né? Não, mudaram. Mudaram. Vai ser uma outra Mudaram? pessoa. Vai ser uma outra Poxa pessoa. vida, eu estava tão feliz, viu? Vai ser uma outra Minha pessoa. alegria durou Porque pouco. naquela época que... Achei que estava com você, né? O Jair Andrade lá para a gente conversar sobre o capítulo, né? Eu vou estar falando das boas práticas na gestão do tempo, né? O pessoal Isso. que sempre tem, né? Aquela grande dificuldade das pessoas entenderem como fazer uma boa gestão do tempo, aumentando produtividade, também ganhos de qualidade, né? Da sua, do seu tempo, né? Ganhos de eficiência, e queria lembrar de eficiência, e eu falo isso lá no meu capítulo. Isso, isso. Mas vai ser um outro coach que vai te entrevistar. Vai ser seu anfitrião. Beleza, Fica isso toda mesmo. segunda-feira junto, meu amigo. Deixa o outro morrer Esse um aqui é pouquinho o o nosso osso. canal, né? Nós estamos todas as segundas, 21 horas. Essa semana o Jairo Andrade vai me entrevistar, vou falar de comunicação persuasiva. Semana que vem a gente bola um tema para ele e nós vamos sempre trocando as cadeiras, né? E o que Exato. você Eu já tenho, preparou? já. Eu já tenho, Hã? viu? Eu já tenho Já para a tem, semana né? que vem. Eu sabia. Já tenho. Já tenho. Não vou deixar para você, não. Eu Se eu deixo para você, sabia. você vai me empareda. Eu fico a semana doida. Eu falei assim, não, peraí, calma. Deixa eu já separar o tema para a gente poder ver na semana que vem. Porque se for contigo, já era. Tá Bom, certo, Neiva, tá certo. O pessoal, que já que você chamou todo manda? mundo aí? Já meteu o dedo aí, chamando o aviãozinho aí, chamando o pessoal. Aqui a gente tem o intuito de contribuir com conhecimento, trazer conhecimento para vocês, conhecimentos práticos, conhecimentos necessários, usados no dia a dia. Isso é muito importante. Eu fui aprender a fazer live agora com a Covid, né? Com essa pandemia, com esse isolamento social. E assim, hoje eu não estou como Neymer, claro que não, mas eu chego lá um dia. Então, assim, é muito legal, porque a gente compartilha o nosso conhecimento. E são coisas práticas. Ninguém vai estar dando fórmula da NASA, né? Como vai chegar em Mercúrio ou em Marte. Não, são coisas reais, diárias, que trazem resultados imediatos. Então, chama a sua família, chama os seus amigos. Você quer ouvir das pessoas? Chama essa galera para cá, chama essa galera para participar, para sair melhor do que entrou. Essa sempre é a nossa proposta, minha e do Neymer, sair melhor do que entrou. E para começar, Isso mesmo. posso começar? Manda ver, Jair, o que que você reservou aí para nós hoje? Nossa live é simples, a gente não combina Não. nada, é tudo feito ao vivo, online. Bora. Então, vamos Sem embora, vamos para pauta. cima que vai dar tudo certo. Exato. Eu quero começar primeiro com uma frase de um filósofo que é o Êmilis. Ele fala: o que é persuasivo é o caráter de quem fala e não a sua linguagem. Ó, Vou repetir gostei. novamente. O que é persuasivo é o caráter de quem fala e não a sua linguagem. Com vocês, Carlos Neymer. Obrigado, Jairo. Poético aí da sua parte, né? Falar dessa frase aí perfeita, né? Foi muito bem cunhada para tratar do nosso assunto de hoje, né? Exato. Que vem a ser comunicação persuasiva. Eu vou abrir falando da diferença aí com manipulação, então, porque dá margem para nós falarmos de caráter, né? Das forças de caráter. Exatamente. Né?
Exatamente. Na hora que você falou sobre manipulação e persuasão, eu busquei aqui e falei assim, cara, tem que pegar uma frase que faça sentido ao que você está falando, que é muito importante. Muita gente confunde, né? Confunde a manipulação com a persuasão, e não é nada disso. Não é nada disso. Exatamente. Então, por favor, continue. Exatamente. E você foi muito feliz na escolha dessa frase, né? Porque dá para a gente começar de um modo diferente, falando aí das forças de caráter, né? As forças de assinatura. Então, todos nós temos até 24 forças de assinatura que nos movem. E quando nós estamos conectados com essas forças, nós estamos na nossa verdade, né? Na verdade, nós estamos dentro das nossas forças de caráter, utilizando da nossa verdade. Então, por exemplo, uma das minhas forças de assinatura é amor ao conhecimento. Amor a isso que a gente faz toda segunda-feira. E Exatamente. toda vez que eu estou conectado com essa força, seja na minha atividade profissional ou até fora dela, eu estou dentro da minha verdade, né? Estou dentro das minhas forças de caráter, né? Então, com certeza, a nossa capacidade de realização ela aumenta muito quando você está alinhado com as suas forças de caráter, ou chamadas também forças de assinatura. Tanto que a maior parte do tempo eu passo envolvido com alguma coisa de conhecimento, né? Pela minha formação de coach, de professor, de consultor, de instrutor, eu estou sempre aí conectado com essa força maravilhosa, né, de assinatura minha. E a minha verdade é falar sobre ela, né? Então, quando alguém me pede opinião, ou quando eu estou ensinando, ou estou tutorando alguma turma, a minha opinião ali, para mim, é a minha verdade, né? Então, eu coloco de uma forma muito honesta perante o público. Então, utilizar a persuasão é a capacidade que eu tenho, que você tem, todos nós temos, de convencer pessoas ou de persuadir pessoas utilizando a nossa própria verdade, né? Ou utilizando as nossas forças de assinatura. Então, se eu estou, por exemplo, dando uma aula de comunicação e eu estou falando dos tipos de comunicação e dando exemplos, aquilo para mim é a minha verdade e, consequentemente, eu estou persuadindo, né, as pessoas que estão me ouvindo, assim como você, a acreditar naquelas verdades, ou a entender que aquelas são verdades do conhecimento. Uhum. E para isso a gente utiliza uma estrutura de linguagem. Aí é bem interessante, né, falar das estruturas de linguagem, né? Tem as estruturas que são mais persuasivas, quando eu utilizo, por exemplo, gatilhos mentais, né? Então eu tenho uma possibilidade de assertividade muito maior na minha comunicação. Por exemplo, eu vou usar um gatilho mental de valor, de preço, né? Não de valor, mas de preço. Por exemplo, eu posso dizer para você no início, né, de uma fala, olha, se você ficar até o final nessa live, você vai ganhar um presente, né? Gostou, né, Jair? Você vai ganhar um presente. Esse presente, para as pessoas lá fora, ele custa R$ 100. Mas para você, nós vamos dar gratuitamente por estar aqui nos acompanhando, conosco até o final, e nós vamos pedir o seu melhor e-mail para você receber esse presente que será ofertado com muito amor de coração por nós dois, por todos nós. Então, de fato, eu estou te convencendo, né, a ficar conosco até o final, em troca de conhecimento, e tem um gatilho aí financeiro também. Poxa, eu Sim. não tenho essa grana para investir hoje, né? Então eu vou ficar até no final, ou até eu não quero dispor desse dinheiro, vou ficar até o final para me receber esse super bônus, né, que vai me dar, vai aumentar meu conhecimento, autoconhecimento, vai me dar mais ferramentas. Agradecer ao pessoal que está curtindo a nossa live,
Estou vendo aqui muitos coraçãozinhos, muitas curtidas. E é isso aí, pessoal. Quanto mais vocês curtem, mais pessoas são chamadas para esse canal. Isso, muito bem. Muito obrigado, obrigado Rosângela pelas entrou, mensagens a positivas. Elaine também entrou, Francisco, Isso, a Francisco lá do nossa condomínio. parceira Dani, o Isso, Diego, sempre juntos. isso, o André Luiz, olha aí, a Jaque Muito também. bem. Muito bem, pessoal. A Rosimeire, pessoal entrando aí, ó. A Dali. Isso. Vamos lá, Simone Simone pode entrar. está sempre com a gente nas lives. Obrigado, pessoal. Vocês estão sempre nos acompanhando. Gratidão mesmo. Então, eu estou exercendo uma comunicação persuasiva. Agora, eu posso também usar uma comunicação manipulativa. É interessante isso, porque a manipulação, Jair, ela é o lado obscuro da persuasão. As É o duas lado são negro da força, né? faces, e são faces diferentes da mesma moeda. Então, se a persuasão é um propósito de atingir o objetivo. Oi? Travou. Tá me ouvindo? Travou, agora voltou, voltou. Voltou? Voltou? Ah, deve ter sido um delay aqui da internet. Mas Isso. as duas comunicações, elas têm um objetivo, só que uma eu vou utilizar da minha capacidade de convencimento, né, para atingir aquele objetivo. A outra eu vou usar pessoas, né, ou eu vou manipular pessoas para atingir também o objetivo. Então são duas faces muito próximas. Eu diria que a linha é muito tênue. E aí eu quero não desafiar, mas eu quero propor para que vocês pensem sobre isso. Todos nós, espero não ser mal interpretado, né? Porque realmente essa comunicação ela é sensível, é um ponto muito nevrálgico a diferença de uma comunicação persuasiva da manipulativa. Inclusive, as duas você utiliza para atingir um objetivo. Mas eu convido vocês a refletir que todos nós já utilizamos os dois tipos de comunicação. Mesmo que de forma inconsciente, você já pode ser até que sem intenção, utilizou da manipulação para alcançar um determinado plano, objetivo. Porque a manipulação ela é um fio muito tênue, né, em que você vai manipular pessoas, né, ou vai ter uma conversa com, com pessoas no qual elas não têm a clareza do seu propósito, mas que você vai utilizar para que aquele objetivo seja atingido. Em maior ou menor grau, Jair, todos nós já acabamos utilizando também esse tipo de comunicação, né? Então, não diria, algo em que você tem que se punir por ter feito isso, ou até já ter feito de forma inconsciente. Mas que isso acontece, né? Acontece por muitas vezes você está usando, né, uma comunicação mais manipulativa do que persuasiva. O Neymer, só fazer um parênteses aqui, quando a gente fala de manipulação, e aí eu sempre, toda live que eu faço, tudo que eu faço, a gente sempre a gente se remete à nossa criação, aos nossos pais, não é? Então, quando você fala manipulação, a gente só não manipula, a gente só não usa pessoas, a gente usa objetos, né? Então, a manipulação, fala assim, meu filho, se você passar de ano, você vai ganhar esta bicicleta. Cara, ótimo exemplo. Né? Excelente, a manipulação, excelente. ela usa objetos também. Ela usa desejos
você desejos de homem e mulher, né? Quer dizer, a manipulação ela está em tudo, ela está em tudo. A manipulação, claro, Exatamente. é o lado negro da força, não é? Mas só que nós crescemos como sociedade ouvindo sempre isso. Quer dizer, se você me der isso, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Ao invés de você chegar, boa noite, Viviane, seja bem-vinda. O Paulo Guimarães também entrando Paulinho, aí. do FGV, grande Que abraço. bom, seja bem-vinda também. Show de bola. E quanto a manipular, quando eu falo da persuasão, você tem histórias, você tem conteúdo para você convencer a pessoa, né? Então, assim, você convence, pode ser tanto para o bem quanto para o mal, depende da sua intenção, sempre, né? Mas a manipulação, ela sempre usa pessoas, usa Isso. objetos e usa desejos. Ela usa muito desejo. Então, assim, você quer isso? Então, olha só, se você fizer isso, você pode ganhar, né? Então, quanto à manipulação, ou quanto à persuasão, melhor dizendo, você olha só, a situação é essa, para a gente chegar lá vai precisar de tanto, tal esforço, a gente consegue fazer isso porque eu vejo essa capacidade em você e eu também, que todo mês a gente vai juntar um dinheiro. Ou seja, a persuasão, ela tem embasamento dentro de uma realidade, dentro do que você falou, dentro de uma assinatura de vida que você tem, né? E quanto à manipulação, não. A manipulação, olha só, se você fizer isso, você ganha. Simples assim, né? Então, eu trabalhei muitos anos em multinacionais, assim, para chegar em primeiro lugar, para ir para a Fórmula 1, você vai ter que vender tanto, né? Então, assim, a meritocracia, mas assim, há um desejo de querer algo que você vai fazer. Não pela sua capacidade, não pela sua liderança, não pela sua, pelas suas habilidades e conhecimentos, né? Mas sim, vai ter sempre uma cenourinha na frente. A cenourinha na frente é a manipulação, né? Quer dizer, então corre ali atrás que você vai conseguir. Era isso. Muito bom, Jair. Eu gosto muito de fazer as lives com você, porque você arredonda a bola, você coloca o exemplo certo, amplia, né? Dá mais destaque para aquilo que está sendo discutido. Faz realmente, né, o papel de coach, né, de facilitador. Parabéns, muito bom mesmo fazer Essa é a lives com ideia, você, sempre. cara. Você só acrescenta. Essa é a ideia. Mas então, é isso. Eu também fui vendedor da Xerox do Brasil por muitos anos. Você sabe. E sabe que eu sei o que que é. Nós tínhamos lá as metas mensais, e sempre, quando ia pagar os dividendos, que eram 2 vezes por ano, nós tínhamos que cumprir a meta semestral, e no final do ano tinha 2 metas, né? Semestral e anual. Então, era comum assim a gente deixar para o último mês, né, aqueles clientes que a gente sabia que ia assinar o contrato, né, e chegar para o cara já, olha, aqui esse mês é o mês de meta, o contrato seu está aqui, vão fechar agora aqui, porque eu preciso dar resultado lá para a empresa no mês que vem, e depois, mais na frente, a gente vê, vou te dar um benefício aí, que o primeiro que eu conseguir é para você. Ah, E olha só, conseguir as metas, né? é, a audiência aqui, a Jaque está perguntando, Neymer, poderia falar sobre o subconsciente na Ah, manipulação humana? poxa, que legal! Que pergunta mais massa, viu? Da Jaque, né? É, Fantástico. Obrigado, Jaque. Me dá a possibilidade de falar um pouco mais de como isso, dos motivadores, né? Como isso se dá na parte inconsciente. Eu tenho os motivadores e tenho os valores, né? Então, essa comunicação persuasiva ela acontece quando eu estou alinhado com os meus valores
isso me motiva, quer dizer, se eu tenho um motivador, seja econômico, teórico, ou motivador de vida, seja qual for, que esse motivador ele esteja alinhado com os meus valores e eu esteja tendo aquela comunicação alinhada com os meus objetivos e isso vai me levar para uma motivação maior. E aí eu tenho os gatilhos, né? Então, quando eu estou diante de um cenário, né, em que eu vou utilizar uma comunicação persuasiva, eu utilizo os gatilhos, né, da persuasão. Então, excelente gatilho é eu utilizar ele em 3 aspectos. Né? O gatilho de reciprocidade, né, que é um gatilho em que eu ofereço para outra pessoa um benefício. É um gatilho financeiro, né, um gatilho de valor, de preço, né? E também um gatilho de tempo. Né? Então, eu vou colocar um tempo limitado para aquela oferta que eu estou fazendo, aquela minha proposta, né? Para que eu consiga obter resultados mais eficazes naquela comunicação. E aí eu posso utilizar também a parte em que eu do espelhamento. Né? Então, quando eu começo a conversar com a minha audiência, seja um cliente, eu vou fazer perguntas. Né? Então, eu vou perguntar para esse meu cliente quais são seus principais planos ou quais são os seus principais desafios. Aí, a partir do que ele me fala, eu sempre começo com uma pergunta aberta, né? A partir do que ele me fala, eu faço um espelhamento daquela fala dele. Né? Eu digo, olha, eu entendo que esses e esses e esses são os seus desafios e nós somos a solução para esses problemas que geralmente eles envolvem perda de receita, redução de custo, ganhos de produtividade, ganhos de escala, ou então perda de pessoas, né, ou de talentos, talentos empresariais. Então, geralmente, vai estar entre esses itens que ele vai expor como desafio. Aí você faz de novo o espelhamento e sempre buscando uma solução, né? Dizendo uma solução para esse cliente. Então, o espelhamento ele vai sentir que você rapport, né? Ele vai sentir que ele tem uma Conexão, sinergia natural, né? a conexão. Isso, uma Legal, conexão natural. legal. Aqui, Neymer, Por a aí. presença da Lina, da Michela, da Lê também. Sejam todas bem-vindas. Chame as pessoas que vocês quiserem, porque hoje a gente está falando de comunicação persuasiva. E para isso, Neymer, eu tenho uma pergunta para Muito você. bem. Para a nossa Manda audiência ver, meu amigo. também. Para a nossa audiência também. Quando que a gente Isso, pode pessoal, podem identificar? participar, né, Jair? Colocar Sim, perguntas, à comentários, sugestões, vontade. assim como a Jaque fez, foi muito legal. Isso, à Nós vamos vontade. fazendo o debate aqui, À opinião vontade. própria também, participe. Como que eu consigo identificar, como que a nossa audiência consegue identificar quando ela está sendo manipulada ou quando ela está sendo persuadida? Isso, sempre quando, boa pergunta também da nossa audiência, né? Sempre quando alguém está te usando para um objetivo próprio, você está sendo manipulado. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos, né? Isso acontece também com gente grande, né? No mundo dos negócios, mas certa vez eu vivi uma situação em que uma pessoa colocou um gravador no blazer da outra pessoa, sem ela perceber, e eles foram para uma reunião. Aí chegou lá na reunião, esse gravador, ele gravou toda a conversa, né, Hum, da pessoa e ele utilizou essa gravação depois para ganhar crédito com o CEO da empresa. Então, a manipulação que usou uma pessoa em benefício próprio, né?
Agora, a comunicação persuasiva, não, você usa os seus talentos naturais para convencer, utilizando de estratégias deliberadas, que pode ser desde esses gatilhos mentais, né, de preço, de escassez, de tempo, como também as suas estratégias promocionais, né, de oferta, ou até de você talvez ter um produto que ninguém tem, então você vai utilizar a sua capacidade de convencimento para vender esse produto. Estou vendo aqui, né, o nosso amigo aqui, Paulinho, né, foi meu aluno lá no FGV, também empresário do segmento da saúde. Por exemplo, hoje ele está atendendo o Brasil inteiro, vendendo álcool em gel, é, coisas que os fornecedores concorrentes dele não têm na mesma proporção que ele tem para vender para o governo. Viu, Paulinho? Uhum. Me dá permissão aqui de falar do seu exemplo, mas foi fantástico a ideia que vocês tiveram. Parabéns mesmo aí pela iniciativa, né? Vocês saíram muito à frente quando hoje está vendendo para todo o governo federal, numa situação, num produto que eles tinham e ninguém tinha. Questão de escassez, naquele momento em que você ia na farmácia e não tinha álcool em gel. Eu até fazia isso de propósito. Eu fui em umas 10 farmácias num dia só, não encontrei álcool em gel em nenhuma delas. Mas porque não ia ter mesmo, né? Foi um período que nós vivemos ali que você não Sim, encontrava. estava E o muito em Paulinho estava falta. lá fornecendo álcool em gel para o governo. Então, é uma forma de você fazer uma comunicação persuasiva utilizando uma estratégia deliberada, que é o produto, um produto único que os outros não têm e que você possa Uhum. ter. Isso sim Legal, é uma comunicação persuasiva, né? legal, Uma forma de bacana. comunicação persuasiva. Agora, uma dúvida só. A manipulação ela também não traz benefício para outra pessoa? Para quem está sendo Claro, manipulado? Para quem está sendo manipulado? para quem está sendo manipulado, É, o que você acha? depende. Ou nossa audiência? É, O que vocês acham, pessoal? Fala aí, e aí, responde aí. Bota uma um boa joinha pergunta. assim que é beneficiado também, ou depende? Não, não é. Como é que é isso? Porque eu penso numa situação assim: a pessoa tem um manipulador, a pessoa é manipulada. Ela fala assim: nossa, como eu fui burra, como eu fui trouxa em cair numa situação dessa, né? Aí a pessoa vai e cai. Mas também tem situações, pô, o cara me usou e ainda me dei bem. Há uma Por que verdade não? Pode assim, ter. há uma assim, tipo, cara, é assim desse jeito? É ou não é? Assim, vamos bater a porta nos peitos assim, para assim, Jairo, não. Toda manipulação ela é negativa para quem é manipulado. Eu estou mais defendendo essa tese, né, porque é um lado obscuro, né, da comunicação persuasiva. E quando eu estou usando uma pessoa sem que ela saiba, né, e tirando proveito próprio em relação a isso, com certeza eu estou atingindo meu objetivo, né, em detrimento de objetivo de um plano de outra pessoa, né? Então Uhum. eu estou mais defendendo a tese de que sim, você acaba sendo diria, prejudicando o outro de uma certa forma, né? Ou Uhum. limitando, né? Ou até impedindo que ele coloque a sua opinião particular, a sua própria verdade, né, em relação àquilo. Sim, sim. Então Agora, eu defendo mais essa tese. ok. Quais são assim, alguns passos básicos para a nossa audiência, para eles trabalharem melhor a persuasão? Legal. Eu vou falar de alguns princípios que vai nortear esse espaço. Inclusive, deixar aqui para a nossa audiência a sugestão desse livro, né, Os Sete Princípios da Persuasão, do Bill e da Lisa Bowman.
É um best-seller, né, de persuasão. Ele fala em 7 princípios, que inclusive dá um nome um pouco metafórico, né, mas que faz a gente lembrar. E você deve usar um ou mais princípios na sua comunicação. Vamos deixar esse grande bônus aí para a nossa audiência, né, que nos assiste, colocando os princípios aí da persuasão. Sim, Então, pessoal, para ótimo. vocês que estão nos assistindo, né, tem esses 7 princípios que os 2 primeiros são os principais, você deve até colocar como um plano de comunicação, os outros você deve estar utilizando sempre aí na sua comunicação. Né? O primeiro deles é o princípio manchete. Então, tudo que você for falar, principalmente se for uma proposta, se for uma aula, falar em público, fazer um pronunciamento, você vai usar uma manchete, que é como no jornal você tem a manchete, que é onde você dá o recado principal. Então, Uhum. lembre-se, a audiência ela você tem menos de 20 segundos para convencer alguém a te ouvir até o final. Então, nesses 20 segundos, você precisa falar a sua manchete, dar o seu recado. É uma frase de efeito, que você pode estar utilizando algum gatilho mental, em que você vai reter a atenção da sua audiência pelo restante do tempo. Só um minutinho já. Olha o Covid aí, hein? Desculpa, pessoal. É o Covid, é o É o Covid. Covid. Sabe o que eu aprendi outro dia, rapaz? Que? Que jornalista faz muito isso, né? Quando ele vai dar uma vontade de espirrar que você não controla, você tem que dar um aperto, um beliscão em você maior do que a sua vontade de espirrar. Tem que ser um beliscão muito forte. Mas você Ah, é? pegar mesmo e te beliscar assim pra você sentir dor. E passa É, mesmo o porque espirro, aí sabe? muda, né? O senso Acho que ali, né? muda o mindset, muda ali, É, exatamente. tira ali Então de um vai para outro. é outra dica, né? Você está em público É. falando Próxima e vez você se uma belisca, grande tá? audiência, dá um beliscão que funciona. Sim, vamos lá. O Então, a segundo manchete, você tem 20 princípio, segundos. para convencer a audiência a te ouvir até o final. O segundo princípio é o princípio Scorsese, né? Lembra, né, o filme de terror, né, de Scorsese, ele fatiava devagar até o final, né? Então é aquele princípio. Você precisa falar. Se você souber muito o que você está falando, você fala mais rápido. Se você souber menos, você fala mais devagar. E você capricha na sua comunicação, de modo que você vai surpreender. Né? Você tem que trazer um discurso que surpreenda a sua audiência. Né? O Mas então, princípio a da manchete, peraí, perfeição. só um minutinho. A manchete é o slogan seu. Em 20 Isso. segundos, você tem que falar assim: a partir de agora, vocês irão mudar a forma de persuadir as pessoas. Lembra Tipo isso. no início da aula, eu usei esses 2 princípios aqui hoje. No início da nossa live, o que eu falei? Pessoal, quer aprender como influenciar pessoas e conseguir o que você quer? Uhum. Essa foi a minha manchete. Sim. Né? Então, o pessoal que nos ouviu falou: opa, eu quero saber como influenciar pessoas e eu conseguir qualquer coisa. Qual que é o Tá? babado aí, né? Então essa manchete é super importante. O terceiro princípio é o do molho de macarrão. Né? Então Uhum. lembra que o molho você vai apurando, apurando, apurando até ele ficar no ponto de consumo. O molho você aumenta ele, depois você Sim, vai apurando. Então, a sim. comunicação é a mesma coisa. Você sempre tem que joga uma manchete e aí depois você entra com uma história. Aí nós vamos falar no subconsciente. Porque a história, o storytelling, é uma Storytelling. técnica, isso, é uma técnica indutiva, em que você diminui o nível de bloqueio mental
e sugestiona para a pessoa, e é uma maneira mais fácil de ser aceito, né? De ter uma aceitação. E isso vai para o subconsciente, inconsciente dela, e você comunica com motivadores, com valores, com as próprias verdades da pessoa, né? Uhum. Então você começa, conta uma história e resume, depois, para ficar só como molho de macarrão, né? Você vai da periferia para o centro. E aí você utiliza o storytelling. E Uhum. o princípio de manter a distância. Dos outros princípios para frente, você vai utilizá-los dependendo da situação. Por exemplo, o princípio de manter distância. Nunca deixe... Gente, isso aqui é uma dica de coaching pessoal. Nunca deixe que o seu cliente te conheça profundamente. Né? Isso também é uma técnica de vendas. É uma técnica profissional de vendas. Porque ele tem que te conhecer até o ponto que ele te admire. Né? Que ele acha que você é o cara. Porra, esse cara é vendedor demais da conta. À medida que você deixa com que ele se conheça muito mais, ele também vai te conhecer os seus pontos fracos. Ele também vai ter acesso às suas limitações. Né? Vou até contar uma que aconteceu comigo. Né? Eu tive um cliente, enquanto eu era coach dele, foi uma maravilha, porque eu mantive essa distância, ele só me via como coach. À medida que ele passou a ser meu personal trainer e nós começamos a treinar juntos, aí eu comecei a falar para ele, caralho, meu, tá cedo, sabe? Sim? Cara, eu acho a coisa mais difícil pegar esses pesos de manhã. Cara, comecei a falar para ele de pontos fracos meus, né? E até a nível profissional. E aí, pô, o cara passou a me conhecer além. Quer dizer, se fosse para ser meu cliente hoje, não sei, possivelmente teria dificuldades. Mas a ideia é você manter a distância com o Uhum. seu cliente, para que ele te conheça como profissional, né? Esse é outro Sim, princípio. Então, sempre deixa aquela surpresa no ar, né? Aquele tchan, é e não que verdade. revele tudo sobre você. Fale só o suficiente. E fale pouco. Outra grande virtude do bom comunicador é que ele deixa as pessoas tomarem as conclusões. Então, seja um pouco enigmático, né? Fale pouco, seja objetivo e deixa sempre aquela coisa no ar, que aí o seu cliente vai pensar. E aí é Uhum. onde ele vai te admirar mais. Ele vai falar, puta, esse cara é bom demais, ele é foda. Mas você não falou Ele deixou muito a para pulga ele. atrás da orelha, né? Exatamente. Você não falou para ele demais. Você falou necessário e deixou ele tirar as conclusões. Outro princípio é esse, né? O da convicção. Cara, faça uma coisa que você seja muito bom. Mas muito bom mesmo. Que você se garanta. E quando você estiver falando daquilo, fale com tesão, fale com paixão, fale daquilo como se fosse o ar que você respira, se você tivesse realmente um amor incondicional sobre aquilo. Porque essa convicção de que você faz, você acredita ao máximo, faz com que você seja excelente e as pessoas te vejam como excelente. Vocês já viram aquele produto que nem sempre é tão bom, mas que vende muito? E outro detalhe, nem sempre os melhores produtos são os que mais vendem, mas pode ser o que são melhores comunicados para o cliente. Então, a Sim. comunicação, ela vende muito mais do que o próprio produto ou serviço. Por isso você precisa ser um excelente comunicador, né?
A comunicação ela faz com que você tenha uma embalagem muito melhor, né? Muito mais do que aquilo, né? Então é o princípio da convicção, é o princípio da curiosidade. Sempre que você estiver fazendo atendendo um cliente ou fazendo exercício de persuasão, deixe a curiosidade. Fala, olha, Nunca cara, eu entregue podia, tudo, né? mas não entrega tudo. Cara, eu podia fazer muito mais por você, mas eu preciso primeiro que você me responda algumas coisas. Ah, o que que é? Não, caminhe comigo que você vai saber o que que é. Então deixe sempre a curiosidade, o quero mais, aquela vontade, né, da sua audiência de fala mais, e você deixar isso no ar, porque isso vai fazer com que ele esteja aderente com você, que ele Sim, com esteja certeza. realmente, né, impactado com você. E o último E como que... princípio, ah, Hum. Não, não, conclua. né, e o último princípio, né, é o princípio de colher os melhores resultados. Então você vai, eu vou deixar uma fórmula para o pessoal aqui que está conosco, de que fazer uma excelente comunicação persuasiva, ela não é um exercício muito simples e que ninguém nasce essa capacidade pronta. A grande chave é o treino, é treinar, treinar e treinar. Até mesmo os melhores comunicadores, os melhores da área da persuasão, eles treinam muito. Eles treinam 10, 15 vezes. Steve Jobs, quando foi fazer aquela apresentação do iPad, ele treinou 15 vezes para ir lá falar para uma plateia. Então, os melhores comunicadores, eles nunca estão certos, seguros de que eles vão lá e vão arrebentar. Então, mesmo que você seja bom, você precisa do treino. Eu gosto muito de dar o exemplo do Oscar Schmidt, né, que ele, sempre quando no jogo o time precisava de alguém para resolver nos últimos 10 segundos, jogava a bola nele. Mas por que que eles tinham essa confiança nele? Por que que ele conseguia atingir o resultado? Treino, treino. Enquanto todos iam embora, ele ficava na quadra treinando por mais 1 hora, 2 horas. E ele sabia que, naquele momento do jogo, se ele recebesse a bola naquela posição dos 3, ele não erraria, porque aquela posição ele treinou ela centenas, dezenas, milhares de vezes. Então ele não erraria e sempre levou o time várias vezes à vitória em função disso. Então, pessoal, seja bom, se você se considera bom, se considera ruim ou se considera mediano, não importa. O treino é o que vai te levar à perfeição. É o treino que vai diferenciar. Então, nunca se tome por completo, porque aí é o primeiro passo para o fracasso. Sempre considere que você pode melhorar ainda mais, treinando ainda mais cada etapa dessa da persuasão. Então é Sim. isso, meu querido. Quem mais que você reservou para a nossa audiência? Não, então, tem uma pergunta para fazer. Você deu aí as 7 dicas aí da persuasão para o pessoal. Agora, uma dica para você passar para a gente aqui, para a nossa audiência, como que a gente faz para perceber se a gente está sendo manipulado? Boa pergunta. E assim, me faz lembrar de que não é uma tarefa fácil, né? Porque geralmente você fica sabendo depois que aconteceu, né? Depois do fato consumado. Então, tem sim algumas pistas, né? Você saber, por exemplo, de quem que você está rodeado, né? São pessoas de confiança ou não. Sempre tem
tem alguém que está abaixo de você que quer subir, né? E sempre tem alguém que está do seu lado e quer te derrubar. Então você tem que ficar atento se não existe nenhuma manipulação nisso aí, né? Uhum. E eu acredito muito em você estar alinhado com seus valores, né? Você está em paz com você mesmo. Independente de se houver manipulação ou não numa comunicação, esteja certo que você está fazendo o melhor e que você está alinhado com seus valores, seus princípios, e é isso que te move, dentro, claro, dos seus motivadores, do seu perfil comportamental e da sua verdade, da sua comunicação, Uhum. que para você é a sua verdade. Então, independente do que acontecer, você tendo esse alinhamento, você vai estar tranquilo, né? Você estará bem. E é isso que eu Tá, mas, faço, né? No que eu mas realizo, eu assim, penso dessa forma. mas as pessoas às vezes elas são muito ardilosas, né? Elas são manipuladoras demais assim, quando você fala de valores, eu penso que todo mundo tem um bom coração, como eu tenho, né? Então, quem nunca foi manipulado, quem nunca se deu mal, por favor, mande coração. Mas acredito que a grande maioria já aconteceu isso. Mas, assim, se eu sou assim, eu espero que o outro seja. E nessa ingenuidade, a gente acaba dançando. Como eu consigo perceber, reconhecer uma pessoa quando ela é manipuladora, como a Alessandra botou aqui? Como reconhecer uma pessoa manipuladora? Então, geralmente, ela deixa alguns traços, né? Alguns rastros de comunicação. Como, por exemplo, você percebe até no gestual, né? Porque o corpo fala mais do que as palavras. Quando Uhum, alguém sai de uma reunião e ali ela acabou te manipulando de alguma forma, utilizando de algum artifício para se dar bem, né? Então ela geralmente se contradiz, né? Ela usa um gestual mais fechado, né? Mais travado, mais recolhido, assim. Ela deixa rastros, então tem que ficar muito atento a esses rastros que podem ser muito bem vistos pelo corpo, né, que o corpo fala, né, pelo gestual, e fazer muita leitura de ambiente, né, leitura de ambiente. Isso vai ajudar você muito a perceber quando está uhum. acontecendo alguma coisa, né, de manipulação ali naquela história. Eu tive um caso no passado, numa empresa que eu trabalhei e eu fui controller, que eu tinha uma pessoa que a princípio era minha par, né? Nós tínhamos um cargo equivalente, só que ela deixava muito rastro de que, de certa forma, ela usava a comunicação manipulativa para me prejudicar. Por exemplo, ela saía da reunião sempre travada, né? Os gestos eram gestuais de afastamento, né? De repulsa. Ela sempre falava que eu era bonitinho, que era bonzinho, que era um cara de coração bom, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo a leitura de que ela queria ali o meu lugar, né? Porque aquele lugar precisava de uma pessoa arrojada, de uma pessoa guerreira, né? De uma pessoa atirada, de uma pessoa que fosse mais dominadora, né? E Uhum. eu consegui entender isso, né? Ela me falava que eu era bonzinho, que eu era educado demais, que eu era um gentleman, mas quando ela me dizia isso, eu interpretava assim: você não é dominador, você não é forte, você não é um cara robusto, né? Você não é um cara agressivo. E para mim, o que ela me dizia era uma comunicação manipulativa, né? Porque não era verdade dos fatos, mas para a nossa chefia, eu tinha certeza que ela dizia que o Neymar é muito
gentleman para o cargo, ele é muito bonzinho, ele é muito um cara amigo, né? Então, não, você precisa de uma pessoa mais agressiva, né? Mais dominadora, mais firme. E Uhum. isso permeou toda a nossa relação. Então, acredito que você consegue fazer uma leitura não só no gestual, mas também na leitura de ambiente e no que interpretar o que a pessoa fala para você dentro daquele contexto, né? Bom, Legal. é isso, meu amigo. Eu acho que a gente contribuiu, né, com a nossa audiência, falando aí Isso, da comunicação persuasiva, os 7 princípios, né, da exatamente. persuasão, dicas também, experiências, outras histórias, vivências, para complementar com cada um a sua experiência também e a minha gratidão de estar participando dessa live com vocês. E aí, meu amigo, o que Legal. que você reservou para a nossa audiência? Sempre é você Toca que os reserva, não sou eu. tambores. Quem reserva sempre é você, não sou eu, pô. Você que é o cara aí, você tem aí o, o poder aí da persuasão seu aí, que é muito Então, forte aí. agora nós estamos com uma ferramenta nova, né, na CoachCon, até agradecer o mentor, o Alessandro Martinez, que desenvolveu essa ferramenta, que ela é baseada nas 4, nos nossos sistemas representacionais, nossos 4 sistemas representacionais, que ele deu o nome de processamento cerebral, né? Vem a modelar para nós se nós somos, dentro da comunicação, mais sinestésicos, mais auditivos, né? Mais Digitais. digitais ou mais visuais, né? Então é uma ferramenta muito legal, né? Como eu comentei para vocês, né? O processo dela hoje não sairia por menos de R$ 200 e nós vamos brindar, presentear, né? Brindar não, né? Isso. Já Presentear. presentear a nossa audiência com essa incrível ferramenta da CoachCon chamada processamento cerebral. Se você não sabe qual é o seu sistema representacional, você precisa saber. Se você já sabe, será que não mudou? Ou até você não teve hoje como você está? Porque não é como você é, não é como você está. Talvez É tudo você uma hoje está fotografia mais atual. vendedor, né? Então você precisa mais do visual. Talvez hoje você está mais auditivo. Então isso é uma ferramenta que vai mostrar para você como você está hoje. E aí é só Uhum. mandar, né, um direct no nosso canal do Ibradec com a palavra eu Arroba quero, para Hidratec, mim manda um diferenciar e-mail. aqui E o aí ele melhor já e-mail dispara já. Já e eu já dispara mando para vocês amanhã mesmo. a essa pesquisa que é muito interessante, viu, pessoal? Autoconhecimento nunca é demais, entendeu? A gente se conhecer sempre é muito bom. Agora, ok, vai ter esse presente aí. E sabe qual é o tema da semana que vem? Isso é que eu tô louco para saber aqui. Já ia te perguntar. Você falou que já pensou sobre ele, né? Diga para nós. Já pensei, já. Existem muitas formas de comunicação, não é? Agora, a comunicação não verbal. Nós Oh, usaremos a uau! comunicação não verbal. Como Muito nós bom. nos comunicamos, da forma que nós comunicamos, da forma que nós olhamos, da forma que nós sentamos. Ou seja, vai ser assim, vai ser muito bacana. Já estou já com isso aí, já não tem um tempo. Então vai ser comunicação não verbal. Não verbal. Isso aí, pessoal. Comunicação Então, não verbal. venha para a nossa live semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, no canal do Jairo Andrade Coach. Nós vamos falar Exato. de como